Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi Thomas. Bem-vindos de novo ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre os motivos que levam alguém a entrar no tratamento de gelo e quanto tempo esse tratamento de gelo dura. Vamos lá? Gente, primeiro, se você estiver no tratamento de gelo agora, sinto muito. Eu sei como seu coração deve estar arregaçado, você deve estar tão triste, se sentindo sozinha, desamparada. E com o homem é a mesma coisa. Se você está triste, eu sinto muito. É muito cruel esse tratamento de gelo, porque é uma pessoa que sabe que você a ama e mesmo assim está escolhendo te fazer sofrer. Mas por que acontece isso? Por que você sempre se vê nessa situação de você estar lá checando seu telefone toda hora? Quando que foi a última vez que ele te ligou? Quantas mensagens você fica lendo e relendo as suas mensagens, pensando se você tivesse feito alguma coisa diferente, que ele não teria ido embora, pensando que se você tivesse falado aquilo, ele não teria dito isso, e tentando achar uma desculpa. A gente tenta achar um motivo, né? Não existe motivo. Não adianta você ter falado o que for, eles sempre agem da mesma forma, porque eles querem nos ver sofrer. Então, um dos motivos de eles darem tratamento de gelo na gente é quando a gente impõe os nossos limites. Eles não gostam disso. São eles que fazem as regras na cabeça deles, né? A gente tem que só seguir o que eles querem que a gente faça. Então, por exemplo, vocês estão super bem, não tá acontecendo nada de errado e, sabe, vocês foram numa festa e tinha um pedaço de bolo, vocês comeram, tinha só um último pedaço. E você falou pra ele, não come o último pedaço do bolo porque minha mãe vem aqui e eu quero dar pra ela um pedaço. Daí ele fala, tudo bem. Daí ele vai e come um pedaço do bolo. Daí se você chega pra ele e fala, por que você fez isso? Você falou que não ia comer, você sabe por quê? Daí ele vai ficar bravo com você, porque você impôs os seus limites. Você tá falando pra ele o que você não gostou, e você não gostou de uma coisa que ele fez, ou ela. Então, porque na cabeça deles são eles que dão as regras, são eles que falam que você pode fazer o que você não pode fazer. Quando você fala, você fez isso aqui não é legal, eu não gosto disso, eles ficam muito putos. Então eles vão querer sair de casa, porque por que você não me deixa comer um pedaço do bolo? Você podia ter comprado outro bolo para sua mãe, sabe? Eles começam a achar desculpas, porque daí quando eles forem embora, você vai ficar pensando, eu podia mesmo ter comprado outro bolo. Por que eu fui tão rígida? Por que eu tô sendo tão chata? Né? E daí você fica se culpando de uma coisa que, na verdade, gente, foram seus limites, vocês já tinham concordado, e ele que foi contra as regras que vocês já tinham estabelecido. Então, você tem o direito de ficar chateado. Poderia sim ter comprado outro bolo, mas não foi isso que vocês combinaram. E a pessoa acaba por ser abusiva porque tá ultrapassando os seus limites e não tá nem aí com o que você pensa, com o que você quer, com o que você sente. E vai embora, sabe? Faz tratamento de gelo, ainda se sentindo coitado, que a gente precisa ir atrás pedir desculpa. São coisinhas tão bobas, sabe? Um outro exemplo tipo, ele falou pra você que ele ia te pegar pra sair no final de semana, né? Ou então, se vocês estão casados, que ele fala pra você, a gente vai naquele lugar no final de semana, vamos? Daí você fala, vamos, que legal, fica toda feliz. Daí chega o final de semana e ele não te leva, ele não quer. Mesmo, daí você fala, mas a gente não ia. Estabelecendo seus limites, falando, isso é o que eu espero, isso que eu quero, é isso que a gente combinou. Eu me aprontei inteira pra gente sair, agora você não vai querer sair? A gente tem motivo de se sentir assim quando isso acontece. Então, quando a gente expõe os nossos sentimentos, mostrando os nossos limites, eu não gostei disso, é isso que a gente tá falando. Ó, você fez isso e eu não gostei. Esse cara ou essa mulher ficam loucas da vida. Então saem pra você ficar lá correndo atrás depois se sentindo mal. Pensando, a gente podia ter ido mesmo no outro final de semana. E quando você impõe os seus limites, dizendo o que você quer, eles ficam bravos. E, gente, é por isso que quando a gente sai de um relacionamento depois de ficar tanto tempo,
narcisista, a gente não sabe onde o nosso limite começa e onde termina. Por isso que a gente tem tanta insegurança de sair com outras pessoas, de confiar em outras pessoas, porque a gente não sabe mais o que a gente gosta, a gente não confia mais no nosso poder de escolha, né? Eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, se eu falar isso vai ser mal, então eu preciso concordar, mas eu não quero concordar. Então a gente fica com aquela coisa na cabeça, a gente acaba não confiando em ninguém, não confiando na nossa própria decisão, no nosso próprio poder de decisão, né? Por por causa dessas coisinhas bobas, desses tratamentos de gelo que levam a gente a se sentir uma droga, se pedindo desculpa e nos culpando de verdade, achando que a culpa foi nossa mesmo. Um outro motivo de você receber tratamento de gelo é quando você não concorda com o narcisista. Então, se a sua opinião não é igual a dele, já era. Porque pra ele, gente, você não é nada. Pra ele, você é um lixo mesmo. No seu relacionamento, ele se acha superior a você. Ele se acha mais inteligente que você. Ele se acha mais capaz que você. Então, na cabeça deles, nós somos inferiores. A nossa opinião não vale nada. Então, quando eles falam alguma coisa e a gente discorda, e a gente insiste, ou então tenta se explicar por que a gente pensa aquilo ou acha aquilo, eles ficam bravos. Por que você está falando isso? Eu sei muito mais disso. E fala. Se você ainda tenta se defender, porque geralmente durante uma briga, o primeiro instinto é nos defender. A gente tenta ferir o outro com palavras quando a gente está sendo atacado, porque é o nosso instinto, né? O nosso instinto de sobrevivência. Esse é o nosso primeiro instinto, mas durante uma briga, como eu já fiz um vídeo sobre isso, os narcisistas estão falando a verdade. Quando eles estão xingando a gente, é isso que eles pensam mesmo. Mas se a gente xinga durante uma briga, é só pra machucar mesmo naquela hora, né? Depois a gente se arrepende e tudo mais. Mas os narcisistas não. Então, se você discorda dele ou dela, por qualquer motivo, mesmo se for um motivo besta, é motivo suficiente de ele te dar um tratamento de gelo, porque você tem que concordar comigo, a sua opinião tem que ser igual à minha pra gente conseguir se entender e ficar nesse relacionamento. Por exemplo, se vocês moram juntos e ele falou, vou pintar a parede dessa cor, vai pintar de um azul esquisito, sei lá o que. E daí você fala, será que não seria melhor se a gente tivesse pintado de um beijinho, de alguma coisa assim e tal? Daí ele fala, o quê? Você acha que você não confia em mim? Você não confia... Mas o que ele tá falando é, eu não confio em você. Eu não quero ouvir você. Você que tem que me ouvir. É isso que ele tá falando. Quando vocês discordam, ao invés de ele falar, por que você acha isso? Vamos tentar, vamos ver. Daí a gente vê qual que é melhor. A gente coloca um do lado do outro. Esse é um relacionamento normal, saudável, né? Os dois tentarem encontrar o meio do caminho. Mas quando uma pessoa quer, sem querer saber o que você sente, por que você sente o que é aquilo, sabe? É ditadura, né? Mesmo se você estiver triste com ele, olha só, mesmo se você estiver triste com essa pessoa, porque você tá achando que a pessoa não gosta de você, né? Isso aconteceu isso comigo, eu acabei de lembrar. Então, eu não tava feliz, eu tava achando que o meu ex-marido tava super... não gostava de mim, porque ele me xingava, ele fazia um monte de coisa. E daí eu falava pra ele, certeza que você não gosta de mim, eu falava pra ele. Ele ficava puto comigo porque eu falava isso. E me dava tratamento de gelo, me provando que ele não gostava de mim mesmo. Mas porque eu falei isso, eu ficava dando a desculpa, se eu não tivesse, tá vendo? Se eu não tivesse aberto a minha boca, ele não teria ido embora, ainda me culpando, você vê? Então, eles provou pra mim que não gostava de mim fazendo tratamento de gelo, mas colocando a culpa em mim pra eu correr atrás. E ficar me arrastando, me humilhando atrás dele, pedindo desculpa. E um outro motivo de eles darem tratamento na gente também é quando a gente descobre alguma coisa que eles fizeram contra a gente ou contra alguém, ou contra um sistema. É como se a gente tivesse desmascarado eles e eles ficaram nervosos sem saber o que fazer, então dão tratamento de gelo. Então, por exemplo, se você descobriu que ele estava roubando no trabalho e você chegou e falou, porque isso é óbvio que é errado, certo?
A gente não precisa ser tão inteligente pra saber. E na cabeça deles é isso que eles pensam, né? Que a gente é um monte de burro. Então, se a gente descobre que eles estão roubando no trabalho, por exemplo, e fala: Meu, o que você tá fazendo? Você tá roubando? Eles vão ficar putos com você. Você não entende nada. Você não sabe não sei o que. Você não sabe o motivo de eu ter feito isso. E você já tá me acusando. Blá, 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 blá. E vai embora, te dando tratamento de gelo e você fica: O que eu falei de errado? Eu só falei uma coisa que é verdade. E em vez de ele te explicar, tentar te fazer entender, porque não tem o que entender. Tá? É errado e pronto. Em vez de ele assumir a culpa, vai embora. Pra quê? Pra você ficar pensando: Tá vendo? Eu não devia ter me intrometido. Tá vendo? Talvez seja outra pessoa que roubou e eu tô acusando ele erradamente. Um outro exemplo é se você pega ele falando mal de você pros amigos dele. Então você ouve, você tá numa festa e daí você tá atrás dele, por exemplo, e você ouve ele falando mal de você pros amigos. Na festa ele vai dar risada, vai te dar um abraço, que legal. Daí quando estiver no carro, vai falar um monte pra você, se você abrir a boca, né? Provavelmente vai acontecer, porque é uma coisa muito ruim, chata. Então a gente vai falar: Meu, por que você tava falando de mim, né? E ele vai falar, vai te dar um motivo pra te fazer tratamento de gelo, quando não há motivo, você pegou no flagra. E até mesmo quando eles traem a gente, sabe? Se a gente sabe que eles traíram a gente. Isso acontece muito, muitos de vocês entram em contato comigo por causa disso. E foi por isso mesmo que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, se você pegou o seu marido te traindo e chegou, falou pra ele, tava chateado pra caramba, muitas de vocês com muita raiva em vez de estar chateado, o que é normal, certo? É normal a gente ficar com raiva quando a gente pega uma pessoa que a gente ama na cama com outra pessoa, né? É normal isso. A gente não tá ficando louco, não somos anormais. Mas quando a gente tá chateado, tá triste, tá com raiva, chega pra eles e fala: Você me traiu. Olha só as mensagens de texto. Olha só os seus e-mails. A primeira reação deles é: eles não sabem o que fazer porque a gente pegou no flagra, a gente tem prova das coisas ruins que eles fizeram, entendeu? Então, porque é como se fosse uma criança, sabe? Quando você fala que fez uma coisa errada, a criança fica assustada e começa a chorar, não é? E parece que descarrega. E a mesma coisa acontece com eles, porque eles são tão emocionalmente infantis que a mesma coisa que eles fazem não consegue se explicar e não consegue assumir a culpa de coisa nenhuma. Então, quando você fala: Você me traiu, ele vai começar a gritar com você, colocar a culpa em você, falar: Eu te traí porque você não faz mais isso comigo. Eu te traí porque você tá sempre com a cara fechada. Eu te traí porque você também tá me traindo, sabe? Ele começa a inventar umas coisas e daí vai embora, te dá tratamento de gelo, te fazendo questionar. Isso que eu não conformo. Eles conseguem, são tão manipuladores que conseguem fazer a gente se questionar depois de eles traírem a gente. E daí a gente fica triste no tratamento de gelo, né? E daí pensando: Deve estar lá com a outra agora, enquanto eu tô aqui super chateada, já deve estar lá com a outra, e tá mesmo. E daí, então quanto tempo isso tudo vai durar? Quanto tempo que esse tratamento de gelo dura? Você entrou no tratamento de gelo porque vocês brigaram, discordaram de alguma coisa, certo? E ele não conseguiu assumir a culpa, então te deu tratamento de gelo. Daí o que acontece? Primeiro você tenta entrar em contato. Fica lá tentando entrar em contato. Ou então, mesmo com raiva, mandando mensagem com raiva, mandando mensagem xingando, sei lá o que. Mas fica com contato toda hora. Daí, quando você vê ele não tá te respondendo, o que você faz? Você fica se desculpando. Daí você, porque já deu tempo suficiente de você ficar se digerindo, sabe, toda essa tristeza, e você continua se culpando, porque, gente, se alguma coisa ruim aconteceu, tem um culpado, certo? Se alguém não assume a culpa, você acaba assumindo a culpa, você mesma. Então, se a pessoa que causou não tá se desculpando, na nossa cabeça a gente precisa achar um culpado, porque aconteceu alguma coisa errada. E daí a gente se culpa, porque eles nunca vão pedir desculpa. Daí você fica, depois, mesmo pedindo desculpa, eles não estão respondendo, estão te dando a mínima.
e você começa a se arrastar, ligando, mandando carta, indo até a casa da pessoa, pedindo pra alguém falar com a pessoa, pra você, pedindo, sabe? A gente fica desesperado, a gente quer uma reação, a gente quer saber se a pessoa ainda gosta da gente, a gente quer saber se a pessoa vai voltar, a gente fica agoniado pensando que a pessoa tá saindo com o outro, a gente, sabe? Tanta coisa passa na nossa cabeça durante esse período. Por isso que a gente fica, sabe? A gente quer uma reação, a gente quer saber uma coisa boa ou ruim, mas a gente quer saber alguma coisa. E por isso que é tão cruel, né, esse tratamento de gelo. Porque eles deixam a gente no limbo. Eles têm um controle total da situação e da nossa vida durante esse tempo. A gente se humilha pro mundo. Né? Todo mundo falando, deixa ele ir, vai voltar. Ou então ele vai voltar, espera, não sei o quê. Como se fosse normal. Não é normal, gente. Não se acostumem com isso. Se alguém fica te dando tratamento de gelo é porque é um idiota ou uma idiota. Porque deve ser uma narcisista. Mas mesmo se a pessoa não for narcisista e fizer isso com você, gente, não é normal, entendeu? Normal seria vocês brigaram, discordaram, sei lá o que, dar um tempo, mas fala, eu vou estar ali naquele lugar, vamos conversar daqui 2 horas, porque daí a gente vai estar mais calmo. Isso é relacionamento saudável, gente. Não sair bravo, batendo a porta, xingando, sem te falar pra onde tá indo. Isso é falta de respeito, entendeu? Você não dá a mínima importância pra saúde emocional da pessoa que diz que ama. Isso não existe. Sabe, gente? Mesmo quando eles traem a gente, daí eles voltam. Eles traíram você. Eles te deixaram se sentindo culpada porque te traíram, olha só, né? É a mesma coisa de um bêbado falar que é bêbado por sua culpa. Sabe, não existe isso. Então eles te traíram falando que te traíram por sua culpa, te dão tratamento de gelo, continuam te traindo, voltam, dizem que te traíram e você ainda fica com ele. Eles dizem que te traíram durante o tratamento de gelo, que saíram com outras pessoas, mas pra eles saíram com outras pessoas, né? E a gente dá essa desculpa pra eles. Tudo bem que ele saiu com outras pessoas, porque a gente não tava se falando mesmo. Mas você saiu com outra pessoa? Gente, quando cheira ruim, é porque tem alguma coisa podre perto. Então, eles voltam pro relacionamento depois do tratamento de gelo quando você se arrastou o suficiente. Ele viu que você tá comendo na mão dele de novo. Ele viu que ele te traiu, mas que você tá se desculpando, que ele ainda tá se sentindo superior a você depois de tudo que ele fez. Se ele vê que ele conseguiu isso, que você tá pedindo desculpa. Desculpa, volta, eu te amo. Eu vou fazer diferente, né? A gente não faz isso. Daí eles vão, tá na minha mão de novo. Agora eu vou voltar. Um outro motivo de eles voltarem é se ele parou de ouvir de você. Então, te fez tratamento de gelo e você mandou mensagem, ele não respondeu, daí você desistiu. Porque alguém falou pra você, não fala mais com ele, não fala. E você falou, não vou mais falar, contato zero, né? Todo mundo te falando contato zero, e você tá lá forte, contato zero. Daí passou um tempo e o narcisista que te deu o tratamento de gelo fala, cadê? Cadê meu suprimento? Porque, gente, eles se alimentam das nossas reações, boas ou ruins. Geralmente as ruins, certo? As boas pra eles, né, são as que a gente fala, você é lindo, você é maravilhoso, E as ruins é a gente se esperneando, se humilhando. Eles se alimentam dessas duas situações. E quando eles param de ouvir da gente, acaba o suprimento, entendeu? Bons ou ruins. Então eles vão ficar querendo voltar, porque você é a fonte maior de suprimento deles, você é a fonte sólida da vida deles para ter suprimento, né? Naquele momento da vida deles, pelo menos. Então, eles vão querer voltar naquele momento. Daí fica por você. Por isso que eu falo, gente, mesmo quando eles querem voltar, bloqueia. Porque essa é uma hora de você conseguir se livrar, sabe? Quando eles veem que eles não têm volta mesmo, que você não tá mais interessado mesmo, e daí eles vão ficar tentando, fazendo hoovering, fazendo difamação, mesma coisa que eu fiz o vídeo sobre quando a gente descarta o narcisista, vou colocar o link pra vocês aqui. Daí, essa oportunidade de a gente cair fora e eles não voltarem mais, mas a gente tem que ficar firme no contato zero para que isso aconteça.
E um outro motivo de eles voltarem é quando você tentar se vingar dele. Então, de qualquer jeito, você pode tentar se vingar fazendo coisas horríveis, sabe? Furando o pneu do carro, ou sabe, falando um monte, fazendo difamação dele. Ou então, sabe, fazendo coisinhas, qualquer coisa, assim, colocando no Facebook, no seu status, colocando umas frases que deem a entender que você tá falando dele, ou tentando se vingar, né? Porque daí você tá tentando mostrar quem eles são. E eles morrem de medo disso. Eles morrem de medo da justiça e de se exporem. Então, se você tentar fazer isso, eles vão tentar se vingar de uma forma muito pior. Por isso que eu falo, gente, sempre, já falei nos meus vídeos, não se vinguem. Não vale a pena se vingar de um narcisista, porque eles são maus e o que eles podem fazer com a gente é muito, muito pior do que a gente pode fazer com eles. Por isso, gente, se eles te derem tratamento de gelo, use essa oportunidade para começar o contato zero. Usa isso como vantagem para você, principalmente se você está querendo sair do relacionamento e não está conseguindo. Usa essa oportunidade para sair, porque daí ele vai pensar que você tá lá sofrendo e você tá com as malas já nas costas, sabe? E quando ele voltar, se ele voltar, né? Daí, porque muitas vezes eles também não voltam, se durante o tratamento de gelo eles arrumam outra e você não dá suprimento, ele já tá com suprimento com outra, entendeu? Mesmo se você terminou com ele, com ela, mas depois voltou atrás, sabe? Ah, tô com saudade, vou deixar ele voltar na minha vida. O que eles vão fazer? Eles vão voltar, mas eles vão voltar para te humilhar e para terminar com você, porque eles não conseguem viver sabendo que alguém terminou com eles. Eles que precisam se sentir superiores. Então, muitas vezes eles voltam para você, se você deixa, né? Se você quebra o contato zero, só para terminar com você e te humilhar. Pessoal, a gente nunca vai saber o que a gente vale para alguém se a gente não se der essa oportunidade de descobrir. Então, se ele te fizer tratamento de gelo, não conversa com ele, veja quanto tempo vai durar, veja quanto você vale para esse babaca. Eu fiquei surpresa também quando eu saí de casa com meu ex-marido. Só depois de um mês ele quis entrar em contato comigo, sabe? Nunca tinha demorado tudo isso porque eu sempre voltava, eu sempre me arrastava, me humilhando, me culpando. Só que dessa última vez, mesmo eu querendo, eu não fiz. E eu ficava pensando, deixa eu ver o quanto eu tenho valor para ele. Só ficando quieta e não voltando eu vou descobrir. Então deixa eu ver quanto tempo que vai demorar, quanto tempo vai durar. Só desse jeito, gente, a gente sabe o quanto a gente vale para essas pessoas, tá bom? Se vocês estão no tratamento de gelo agora, usem essa oportunidade para se colocar em primeiro lugar e cair fora desse relacionamento abusivo, tá bom? Essa é a minha opinião, meu conselho para vocês. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau.